Nossa Bíblia, livro de Isaías, no Isaías capítulo 29, verso 13, Isaías 29, do verso 13, quem achar, diga amém, quem não achou aí, diga misericórdia. Isaías capítulo 29, verso 13, a Bíblia diz: porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Amém? A Bíblia diz que o povo se aproxima de Deus com lábios e com louvores, mas que o coração está longe, porque tudo que faz não é baseado na Bíblia, é baseado em ensinos feitos por homens. Aquilo que as pessoas ensinam é isso que a gente segue, e esquece realmente o que são os ensinos de Cristo. Esta manhã gostaria de falar para vocês a história de Paulo, quando Paulo esteve na Grécia. E é importante a gente notar que a Grécia, naquela época, era um lugar onde tinha muitos deuses. Todo mundo sabe da história da Grécia, todo mundo sabe da história dos gregos, dos romanos, a história de Esparta e a história de Atenas. Esparta era uma cidade onde as pessoas já nasciam pequenininha ali e já ia, com 7 ou 8 anos de idade, já ia começar a treinar para ser um guerreiro. Em Atenas, as pessoas eram acostumadas a começar a estudar. Então tinha 2 cidades, uma que estudava, uma que lutava. E naquela que estudavam, foi o berço da civilização da democracia, que a gente chama. A palavra democracia seria o governo do povo. Essa democracia que veio para nós, depois de muito tempo ali. Mas por que eu estou falando disso na Bíblia? Porque para falar um pouco da história de Paulo, é necessário que a gente entenda o histórico da Grécia. E na Grécia também é da onde nascem os grandes filósofos, a chamada filosofia, que seria o quê? A filosofia seria o amor à sabedoria. Muita gente considera os filósofos, a maioria deles, ateus que não acreditam em Deus. Quando eu estudei filosofia, a mamãe sempre dizia para mim: não faz filosofia porque tu vai virar ateu. E aí eu tinha medo de estudar filosofia e virar ateu. Então era um medo que estava na minha cabeça. Então o que eu pensei primeiro? Primeiro eu tenho que estudar Bíblia, estudar teologia, para que eu não vire ateu. E ao contrário do que eu imaginava, eu estava ficando mais descrente estudando teologia do que quando eu entrei para estudar filosofia. Eu não sei porquê, mas a gente, num determinado tempo, a gente começa a se questionar, a gente começa a duvidar, a gente começa a olhar para a Bíblia e pensar: mas por que é isso aqui? Por que não aquilo? Por que aquilo e aquilo outro? E a gente se divaga em muitas coisas, mas isso é próprio do ser humano, perguntar, ser curioso. E a curiosidade, muitas vezes, nos leva ou à descrença ou a uma fé maior. Dependendo do teu ritmo e da tua percepção do mundo, ou tu vai ficar mais crente, ou vai virar um ateu da vida. Conheci uma moça que ela nem fez filosofia, ela apenas estudava numa faculdade e fez o primeiro semestre, porque toda a faculdade, normalmente, você faz aqueles primeiras, eu diria, matérias, não é? Que entre outras tem a redação, tem introdução à filosofia, sociologia, para se conhecer um pouco do mundo. E ela uma vez chegou e disse para mim assim: não sou mais adventista, não sou mais crente, agora eu sou ateia. O negócio era chique, porque ela pensava que ser ateia é chique. E eu disse: mas por quê? Ela disse: porque Deus morreu. Como Deus morreu? Ela falou: porque o filósofo Nietzsche disse que Deus morreu. O Nietzsche, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que disse em um dos seus livros que Deus morreu. Tanto é que depois existe um filme chamado Deus Não Está Morto, é por causa das palavras de Nietzsche. Eu disse assim para ela: de uma coisa eu tenho certeza, que o Nietzsche está morto. Agora,
Se Deus morreu na tua mente, não adianta. Mas hoje a menina voltou para a igreja, viu? Graças a Deus abriu-se a mentalidade. Porque muita gente imagina que gente crente tem que ser besta, gente crente tem que ser burrinha. Porque muita gente pensa o seguinte: olha, mas esses crentes aí, como é que pode ser crente? Tinha um aluno meu lá no Paranoá que dizia assim: professor, como que o senhor pode, eu lhe acho tão inteligente, como que o senhor pode ser adventista? Está entendendo? E eu olhei para ele e disse: talvez seja por isso que eu sou adventista. Porque o cara me elogia, ao mesmo tempo me escracha, não dá, não é? Então, a partir do momento que a gente começa a estudar a história, começa a entender que a filosofia, ela não veio para destruir as coisas, ela veio para te abrir a mentalidade para as coisas. Só que se você tem medo daquilo, automaticamente aquilo te faz diferente. Por que eu estou falando disso? Porque Paulo, chegando lá, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos. Atos no capítulo 18. Atos capítulo 18, amém? Já? O moço é rápido mesmo. Está aqui meu irmão, minha irmã, está aqui meu sobrinho, estão todos aqui. Quero agradecer. Convido o Matusalém aí, que a gente apelida ele de pastor lá em casa, porque o homem prega muito. Aí é o seguinte: vocês sabem que na Grécia era o lugar onde se mais podia se debater, claramente, abertamente. Se você tinha uma ideia, você era chamado Aerópago, que era um lugar aberto, perto do Partenon, que é um templo aos deuses, e ali você podia falar da sua ideia, do que você podia. Hoje é meio difícil, você vem na igreja, você fala aquilo que é para falar, porque se você falar alguma coisa diferente, o pessoal já não vai gostar. Eu uma vez estive numa igreja, nos bastidores da igreja. Eu vou escrever um livro sobre os bastidores da igreja. Eu fui numa igreja uma vez pregar, que já tinham na igreja mais 3 pregadores no meu lugar. O diretor de música tinha convidado um, o ancião me convidou, o outro me convidou o outro, enfim, eram 4 no total. A igreja era grande. E aí eu disse assim: olha, eu não vou, porque o negócio, eu vi que o problema era com eles, com a direção, porque sabe que tem comissão que se dá bem, mas tem comissão que não se dá mal. E lá essa igreja era mais ou menos assim, eles viviam entre tapas e beijos. Aí o que aconteceu? Eu me sentei e disse assim: olha, vocês pregam aí, porque eu vou ficar sentado. Os outros pregadores me conheciam e disseram assim: não, deixa o professor aqui pregar. E aí ficou que deixaram pregar, os pregadores. Mas um deles, o diretor de música, não gostou, porque ele queria que o pregador desse pregasse. Tudo bem. Quando eu me aproximei para pregar, tinha um microfone, estava tudo lá bonito. Eu só vi o som ser desligado, porque ele era o dono do som da igreja. Ele desligou o som, pegou o microfone de onde eu estava, carregou as caixas de som assim, na frente de todo mundo, e colocou dentro da Kombi. Eu esperei aquilo passar, porque eu fiquei... Aquilo passou, mas como eu falo alto, não deu muito problema. Mas o que acontece? Acontece que na igreja sempre há divergências de pensamentos e de coisas. Vocês imaginem que se nós, que acreditamos na mesma coisa, que guardamos o sábado, que lemos o Espírito de Profecia, já temos nossas diferenças, imagine aquele que tem pensamento contrário. Imagine o que não tem. E Paulo estava lá, num lugar desse, na Grécia, onde as pessoas tinham vários deuses. Tinha gente que dizia naquela época que era mais fácil encontrar um deus do que encontrar uma gente. Tinha muitos. E eram muitas estátuas em vários lugares. Agora presta atenção nessa história, aí vocês vão entender. Capítulo 17, verso 19. E diz: E tomando-o levaram ao Aerópago, que era aquele lugar onde as pessoas falavam suas ideias, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Pensa num povo que estava louco pela news, pelas notícias. Tem gente hoje que está doido por tanta notícia que espalha fake news. Vive o tempo todo na internet, mas só para espalhar notícia falsa. Chegou uma notícia, é da Maria Cotinha, falando mal da Maria Cotinha, eu não gosto dela, eu vou espalhar. É isso que acontece. Uma pesquisa feita agora na Inglaterra comprovou que as pessoas não são enganadas quando espalham notícia falsa.
A maioria delas sabe que está espalhando notícia falsa. Mas a maioria delas sabe que está espalhando notícia falsa, mas se é daquele que ele não gosta, se é de um líder religioso que ele não gosta, ele espalha. Se é de um político que ele não gosta, ele espalha. Notícia falsa vem de todas as partes. Mas se a pessoa gostou da notícia, é contra fulano de tal, vou espalhar. Mesmo sabendo que pode ser verdade ou não. E aqui, o povo de Atenas estava louco por uma novidade. Eles queriam saber, chegou aqui lá o professor, então vamos lá que é novidade. Chegou de fora, é novidade. E aí eles levaram Paulo. Por causa disso, eles ficaram tão curiosos que Paulo estava falando uma nova doutrina. Disseram, peraí, nós queremos te ouvir. Que doutrina é esta que tu está dizendo aí? Aí a Bíblia continua, verso 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, lembrai, a Areópago é um lugar aberto, que normalmente tem um eco bom, entende? Uma pedra grande, e fica num lugar em cima, para as pessoas ouvirem o que o camarada tem para falar, porque naquele tempo não tinha microfone, entendeu? Então eles falavam alto, e num lugar aberto, que normalmente com pedras do lado, para que o som pudesse ser captado. Aí agora ele diz, verso 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Tem gente supersticiosa até hoje, sim ou não? Sim. Tem gente que acredita até em lenço sagrado, né, do suor de pastor entrega. É incrível o que acontece no Brasil hoje. 23. Porque pensando que eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não o conheceis, é o Deus que eu vos anuncio. Olha que interessante. Paulo pegou uma parte da história. Presta atenção nessa parte, porque é um detalhe muito importante. Lá haviam várias estátuas de vários deuses. Havia, porém, uma estátua que não tinha nome. O Deus não tinha nome. Então era um Deus o quê? Desconhecido. A história anterior a Paulo, 500 anos antes de Cristo, conta-se uma história interessante. Olha que essa história interessante é. Mas antes de contar essa história, vocês podem estar pensando, mas aí vocês vão falar de filósofos atenienses, de pessoas. Vocês sabiam que a Bíblia também falou dos filósofos? Sabia que a Bíblia considerou um filósofo, por exemplo, profeta? Está escrito no livro de Tito, preste bem atenção. No livro de Tito está escrito assim sobre os cretenses. São homens, não é? São homens feras, selvagens, homens que têm o ventre preguiçoso. Ele, o Parmênides, falava isso. O Parmênides, que era uma pessoa, aliás, Parmênides não, Epimênides. Epimênides dizia que os atenienses eram homens feras, violentos e que de ventre preguiçoso. Ele falava isso. Aí nós encontramos na Bíblia um relato no livro de Tito, prestem atenção, Tito, no capítulo 1, verso 12, Tito 1, 12, leiam comigo, antes de Filemon, depois do livro de 2 Timóteo, Tito, capítulo 1, verso 12. Está na Bíblia também, lembrando que Paulo andou na Grécia, lembrando que tudo aquilo que era da sabedoria humana, eles também falavam. Lembra que Paulo diz das vãs filosofias? Ou seja, das filosofias que não têm valor? Lembram agora, epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 12, diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas feras, ventres preguiçosos, e este testemunho é verdadeiro. Ele falando, eles tinham um profeta deles, Tito. Paulo está falando aqui para Tito sobre o quê? Sobre os atenienses, sobre a cidade de Atenas, sobre a Grécia. Ele está dizendo que lá no meio da Grécia tinha um profeta, e esse profeta disse que os cretenses eram sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ele disse isso é verdade. Paulo que conheceu.
Agora, quem falou essa frase? Esta frase é atribuída na história a Epimênides. Então ele estava se referindo a quem? A Epimênides, um filósofo da Grécia. Agora preste bem atenção ao que Paulo está fazendo. 500 anos antes de Cristo, houve uma praga na Grécia. Houve uma praga nesta mesma região que Paulo está de Atenas. E essa praga atingia muita gente, estava muita gente morrendo, e todas as orações não eram ouvidas. Aí ele orava para esse Deus, ele orava para outro Deus, lembrando que lá na Grécia tem o chamado panteão grego, ou o Monte Olimpo, que eles acreditavam que os deuses moravam no Olimpo. Era o Zeus, o Eros, como é que é o nome da outra lá, que era bonita, Afrodite, vários deuses do panteão grego. Eram 12 deuses, Apolo, o Hades, todos os deuses ali que eles consideravam os principais deuses, que eram 12. Mas enfim, além desses 12, havia os outros deuses e os semideuses. Então era estátua para todo lugar. Só que aconteceu, Paulo, eles tiveram uma praga. Cada um orava para o seu Deus, mas a praga não resolvia. Foi aí que eles lembraram de um homem muito sábio lá em Atenas, na Grécia. O nome dele era Epimênides. E eles disseram: vamos conversar com o Epimênides, porque o Epimênides tinha ideias diferentes. O Epimênides sempre ia contra essas práticas religiosas. O Epimênides criticava a política. E eles buscaram ele lá. Quando foram que eles pegaram Epimênides, disseram: Epimênides, nos diz como nós vamos nos livrar desta praga. E ele falou o seguinte: nós temos que fazer o nosso culto a um Deus. Ele disse: mas qual? Todos nós já fizemos e nada resolveu. E a história diz que ele pegou então as ovelhas e disse: as ovelhas vão decidir aonde nós vamos adorar o Deus. Qual é o Deus que a gente tem que adorar? E levou as ovelhas lá para o Areópago, no mesmo lugar que o Paulo estava agora, 500 anos depois. E aí ele disse assim: vou soltar as ovelhas. Para onde as ovelhas forem, é lá que a gente tem que adorar. E soltou as ovelhas, só que o que as ovelhinhas fizeram? Desceram um monte. Foram descendo e o povo acompanhando. E aí elas passaram pela estátua de um Deus, não pararam, foram embora. Passaram pela estátua de outro, foram embora. No final do trajeto das ovelhas, elas ficaram num lugar onde não havia estátua nenhuma. Ali no lugar, e deitaram. E aí disseram: e agora? Disse: é aqui o local. Ele disse assim: mas não tem Deus nenhum. Ele disse: exatamente. Vamos fazer uma estátua de um Deus que a gente não sabe qual é. Este Deus aí é que vai livrar a gente dessa praga. E aí mataram as ovelhas, fizeram os seus sacrifícios e a praga cessou. E Paulo agora, 500 anos depois, ele sabia que havia aqui uma estátua do Deus desconhecido. E perguntaram para Paulo: Paulo, qual é o Deus que tu segue? Ele disse: vejo que aqui tem muitos deuses, que aqui tem muita superstição. Vocês sabem aquele lugar onde está escrito ao Deus desconhecido? Aí todo mundo: sim, pois é aquele Deus que eu estou anunciando. Esse é o Deus de verdade. Entende? Ele usou a filosofia, ele usou a história para apresentar para eles o Deus verdadeiro. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus que não faz separação de pessoas. Porque o Deus que desune, que mata, que restringe liberdade, porque hoje no Brasil está moda. Está moda você ser violento, está moda você querer matar os outros. Está na moda. Crente tem que usar arminha agora. Não é mais Bíblia, é arma. Totalmente diferente do que Cristo nos ensinou. E eu digo que isso vai resultar num grande perigo para a sociedade adventista. Por que eu digo isso? Porque lá no final das contas, que nós sabemos, quando as coisas se unirem de tal modo, nós não seremos lembrados. Nós não seremos lembrados. Não é nós que estamos sendo representados em governos. É preciso que a gente entenda isto. A igreja tem que ser separada do Estado sempre. Igreja é igreja, governo é governo. Se fizer as coisas assim, vai dar um sincretismo religioso político que não vai acabar bem. A história já falou para a gente sobre isso. Entre religião e política não tem que ter união. Eles para lá, nós para cá. Eu até, para as pessoas que estão assistindo no nosso canal, eu digo uma coisa que é sempre bom que a gente lembre.
Jesus dizia: dai de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Impostos ao governo, palavra de Deus a Deus. A honra e glória a Deus aqui, que eles não venham de lá e tentem implantar aqui dentro. É por isso que eu sempre afirmo que é importante a gente notar isso, que quando Paulo está ali levando a palavra de Deus, ele leva a Deus. Ele não leva o nome de Roma, ele não leva o nome do judeu, ele não leva o governo judaico, ele não leva Herodes, ele não leva Pôncio Pilatos, ele não leva o imperador, ele leva Deus. Nenhum governo, por melhor que seja, não representa Deus. E isso a gente tem que ficar ciente. A Bíblia fala assim, vamos ler um pouco mais. 1 João capítulo 4, verso 8. 1 João 4, 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí alguém pergunta: você conhece Deus? Perguntaram uma vez de um professor de teologia: você conhece Deus? Ele disse: claro que eu conheço, eu sou professor de teologia. Aí disse assim: eu perguntei para você quem era Deus, se você conhece Deus, não se você já ouviu falar ou estudou sobre Ele. Porque uma coisa é você ler na Bíblia sobre Deus, outra coisa é você conhecer na sua vida, outra coisa é você conhecer as práticas. O que acontece hoje em dia é o seguinte: as igrejas elas estão crescendo em número, mas o número não está sendo qualidade. Todo mundo está usando camisa de Jesus. Eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Mas que tipo de qualidade é essa? Que tipo de crente é esse? Eu li um dia desse na Folha de São Paulo, um grupo de neopentecostais invadiu a igreja, o centro de candomblé, umbanda, quimbanda, quebrando, ameaçando pessoas, armados. E eu pergunto: será que Jesus faria isso? Jesus faria o que eles estão fazendo hoje? Então é um absurdo que nós ainda concordemos com esse tipo de coisa. A nossa religião, no nosso cristianismo está correndo um sério risco, porque o diabo pode destruir de duas maneiras a igreja. Ele pode destruir de fora para dentro ou de dentro para fora. E quando a peste é dentro, quando a semente é dentro, acontece dentro, é pior, porque ninguém percebe. As pessoas não percebem. E fica todo mundo doido, fica todo mundo louco, achando que é uma coisa só. Isso aí é reflexo do mundo, não é só aqui no Brasil não. É reflexo do mundo. A ignorância do povo de Deus é não conhecer a Deus. Não conhecer a Deus. Ele diz: aquele que não ama, não conhece. Se você não ama, como pode dizer que conhece? Quem não conhece a Deus não pode mostrar Deus para os outros. Não pode, de maneira nenhuma. Eu sempre dizia, logo que eu comecei a pregar o Evangelho, tu quer conhecer um Deus chato, um Deus vingativo? Fala com alguém vingativo e chato sobre Deus, que ele vai te explicar Ele mesmo. Ele é o Deus. É mais ou menos aquilo que a gente fala para a criança: olha, não faz isso aí, porque Deus não gosta. Na verdade é Ele que não gosta. Ele diz que Deus não está gostando por causa dele. Ele engana a criança, ele engana os pequenininhos, colocando medo neles. E eu lembro de uma história que conta do garotinho que estava tomando café da manhã, estava tomando seu leite, e aí a mãe dizia: cuidado que esse leite não vai derramar, porque tu sabe que tem criança morrendo lá na África, como se a culpa fosse da criança aqui. Aí o que a criança fez? Ela, com medo, tadinha, acabou derramando leite, porque quando a gente fica nervoso a gente acaba fazendo besteira, né? E aí derramou o leite. Aí o garotinho já ficou assim: olha só, o que você fez? O que você fez? Com tanta criança passando fome, você faz isso. Agora Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. Ela pegou o garoto, colocou lá no porão da casa. Deus ia castigar o garoto. Deus estava castigando o garoto. Colocou ele lá, o garotinho ficou lá na janela, tinha umas grades assim, e ele ficou olhando. Daqui a pouco deu um temporal, sabe, aqueles raios e trovões. O garotinho olhou para fora e disse: poxa, esse barulho todinho, Deus, por causa de um copo de leite, pelo amor de Deus. Ou seja, o garotinho introduziu na vida dele que Deus é assim, que Deus é mau, que Deus castiga, que Deus está pronto para fazer.
Nós vamos ter um momento, gente, para apagar o pecado do mundo, a Bíblia diz. E virá o nosso Deus e não se calará. Diante dele o fogo irá consumindo, haverá grandes tormentos ao redor dele. No livro de Ezequiel, capítulo 7, diz: e Deus vai trazer ao povo que é ímpio o fogo. Deixa que Deus traga o fogo. Vocês querem trazer o fogo? A gente quer trazer o fogo e a gente vai trazer o fogo? Que santidade é essa nossa que vai queimar os outros? Tinha uma vez uma secretária na minha igreja, eu tinha uns 17, 18 anos, que ela falava tudo que a gente ia fazer na igreja nada prestava, tudo que a gente fazia nada prestava. Ela sempre dizia que a coisa era do diabo, a coisa era do capeta. Um dia eu cheguei com ela e disse assim: irmã, a senhora que é secretária do diabo, me diga uma coisa, quantas pessoas... E ela se ofendeu. Aí disse: o quê? Eu digo: irmã, a senhora fala mais do diabo do que de Deus. Sabe todo mundo que vai e que não vai para o inferno. Então pode ser secretário do diabo, não é possível que eu não anote tudinho lá. E olha, mas tem igreja que está falando mais do diabo do que de Deus. É o tempo todo do capeta, do demônio, tudo é isso e aquilo. Analisar de uma forma racional, como Paulo analisava. É racional, é pegar e dizer: peraí, não, meu Deus, deixa eu comparar aqui na Bíblia. Eu sempre lembro das frases do pastor Alejandro Bulhon, que diz assim: em caso de dúvida, pense, se Jesus estivesse no meu lugar, faria o que eu estou fazendo? Andaria do jeito que eu estou andando? Falaria do jeito que eu estou falando? Pensa. O exemplo para nós não é a Marilei, não é o Aquias, não é o irmão, não é este aqui. O exemplo maior para nós é Jesus. É Ele que a gente tem que seguir. E se nós seguirmos a Cristo, exemplo nós seremos. Nós seremos exemplo. Quando a gente seguir a Cristo. Não exemplo porque eu sou exemplo, eu sou exemplo. Tinha um crente que dizia assim: irmão, me orgulho de ser humilde, me orgulho de ser santificado. Que humildade é essa? Você não pode dizer que é... primeiro, aquele que diz que é humilde, humilde já não é. É tipo assim, uma pessoa que se autoelogia, aquele elogio de sempre assim: mas eu sou o cara. Isso é típico de adolescente, gente. Adolescente, naquele crescimento, daquela fase de se impor na sociedade, para os pais, é que começa a se elogiar. Você já viu um jogo de adolescente que diz assim: tu viu o gol que eu fiz aí? Demais, né? Tu viu do jeito que eu fiz? Mas nós não somos adolescentes. O povo tem que se comportar como gente grande. Paulo, no capítulo 13, do verso 12 e 13 de Coríntios, 1 Coríntios, diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu me vestia como menino. Quando eu deixei de ser menino, eu virei homem, eu comecei a fazer coisa de homem, me comportar como homem. Porque tem gente grande aí se comportando como moleque, tem gente grande se comportando como se fosse menino. Pelo amor de Deus, aí não dá. É preciso às vezes a gente pegar um puxão de orelhinha. Porque, irmão, que nem o pastor falava assim, às vezes nós precisamos conduzir as ovelhinhas com um cajado, dando uma cajadadinha na cabeça da ovelha, para ela compreender que não é por este caminho, é pelo outro, senão ela se perde. Senão ela se perde, ela vai embora. Deixa eu contar essa história para vocês. Não sei quantos de vocês já ouviram esta história. Eu vou contar uma história, preste bem atenção. Quem já ouviu, fique em silêncio, não conte o resto. E quem nunca ouviu, preste atenção. Porque às vezes nós somos... Eu vou contar a história, senão vai estragar. Vai ser que nem o arran, se dissecar a bichinha morre. Era uma vez uma senhora de uns 70 anos. Uma velhinha, eu não gosto mais de chamar de velha, é terceira idade. Mas ela tinha uma quarta idade já. Aí ela estava... E tinha fronteira entre Brasil e um país. O que aconteceu? Aquele Polícia Rodoviária Federal estava lá, vigiando a fronteira, e vem aquela senhorinha andando numa moto. Já pensou numa motocicleta, velhinha? Lá vinha ela. Aí não conta a história. Se contar a história, vai matar. Aí o que aconteceu? Lá vinha a velhinha. Aí ele ficou ali, que estranho. Uma velhinha andando de moto, e atrás dela, na bagageira, havia um saco grande. Aí ele ficou mais curioso ainda. Ixi, estão usando uma senhora idosa para vender muamba, para vender, né? Fazer aqui o bagulho. O bagulho. Lá em Manaus, o bagulho é um monte de tralha, né? Eu sou do Amazonas, meu pai era daqui de Brasília e minha mãe é de lá, do norte. E bagulho pra gente lá é cheio de coisa assim, tralha.
Mamãe estava no navio uma vez, eu vou voltar já para a história. Mamãe estava no navio, Polícia Federal entrou e disse: o que a senhora tem aí? A mamãe disse: só tem um bagulho. Isso é do bagulho mesmo que a gente está procurando. Ou seja, aí quando vem a velhinha, para e diga assim: minha senhora, policial, o que a senhora tem aí atrás? Aí ela disse assim: eu tenho seixo, é brita. Brita? Mas pra quê? Estou levando brita, não posso? Pode, mas eu quero ver se é verdade mesmo. Abre aí. Abriu o saco, meteu a mão, verificou, chamou o cachorro, era brita. Disse: a velhinha pode passar. Passou. O camarada ficou assim: mas tá estranho demais, esse negócio não tá bom. Uma semana depois, lá vem de novo a velhinha, do Brasil para lá de novo, como ela ia. E aí, mas com um saco lá atrás, e disse: agora eu pego ela. Ela passou com um saco de brita, para eu não reparar ela agora, que agora ela tá com a maconha, com a cocaína agora. Parou a velhinha e disse: o que a senhora está aí levando aí atrás? Ela disse assim: eu estou levando areia. Aí disse: não é areia? Se é areia, não é areia. A senhora está querendo me enganar. Foi lá, reparou, era areia. Era areia. O que aconteceu? Reparou tudo, era areia, deixou a velhinha passar. Ele ficou tão curioso e disse: pelo amor de Deus, não é possível, essa velha está me enganando, para que ela está levando isso? Na outra semana, lá vinha a mesma velhinha, com um saco atrás. O policial parou ela e disse: o que a senhora está levando aí dessa vez? Ela disse: é tijolo. Isso não é possível. Tijolo? Se é. Mas minha senhora, eu trabalho aqui na Polícia Federal há 28 anos. Já estou para me aposentar, sei de tudo. Não agora, porque se aposentar só tem que ter uns 40. Aí disse assim: olha, eu sei que a senhora está levando muamba, a senhora está contrabandeando alguma coisa. Eu quero lhe perguntar, se a senhora me disser, eu não vou lhe prender. Pronto, a minha curiosidade é tanta que eu não vou lhe prender. Me diga, minha senhora, o que a senhora está levando, o que a senhora está fazendo? A velhinha ficou ali olhando para ele. Ela disse: estou levando tijolo. Ele disse: por favor, eu não sou idiota, me diga o que a senhora está contrabandeando. Ela disse: eu não vou ser presa? Eu disse: não, palavra de escoteiro, palavra. Ela disse: pois é, eu estou contrabandeando moto. Todas as vezes que eu passo eu levo uma moto diferente. Então, abriu os olhos dele, porque a gente sempre pensa em outra coisa e não pensa naquilo que é para pensar, ou seja, no óbvio. Então as coisas, elas nos enganam, elas nos mostram como se fosse uma coisa e não é aquilo, é aquilo outro. Quem sabe a velhinha não está construindo para um filhinho dela lá no outro lado, levar areia, gastar a gasolina toda para fazer isso? Não. Ou seja, é a questão do que a gente chama de a mensagem subliminar. Aquela mensagem que vem, você acredita piamente que é isto, mas cuidado, a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz o quê? Que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é falar, todo mundo fala, é fazer. O problema das igrejas é que eles fizeram o seguinte: olha como a igreja ficou bacana, fica aí, todo mundo fica oba-oba. Eita, o que tem de igreja lotada por aí, irmão? Essa igreja aqui está vazia, se comparado àquelas que estão, eita, que tem aquele negócio todo, é funk de Jesus, é forró de Jesus, tem até traficante de Jesus agora, é o bonde de Jesus. Já pensou um negócio desse? É o traficante, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Quando as igrejas, elas são envolvidas por essa coisa, elas ficam completamente fora daquilo que era para pensar. Por quê? Porque o que engana a gente é o falar. Aí o que as igrejas fizeram? Olha, eu digo sempre que a artimanha do diabo, ele é muito inteligente. O diabo coloca o seguinte: a gente vai cantar para Jesus, a gente vai adorar o nome de Jesus, nós vamos dizer que o nome de Jesus é santo, que o nome de Jesus é poderoso, nós vamos exaltar a Jesus, cantar hino para Jesus, erguer uma estátua para Jesus, erguer painéis sobre Jesus. A gente só não vai fazer uma coisa: andar como Jesus andou. Só não vamos fazer o que Jesus disse que era para fazer. A gente esquece todos os ensinos e adora só o nome. Entende o que é isso? Ou seja, estão adorando o nome, falando do nome,
esqueceram o que ele ensinou. Porque é impossível você dizer que segue Jesus e ser uma pessoa violenta, ser uma pessoa maldosa, ficar, matar, roubar, fazer um monte de coisa errada e dizer, não, eu sigo Jesus aí, está tudo de boa, eu sou assim. Esqueceram a palavra de Deus para seguir somente o nome. Aí coloca o nome na frente, eu sigo a Jesus, eu sigo a Jesus. E a pergunta, e a prática, onde é que fica? E a prática, a Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aquele que aceita Cristo, nova criatura é, e as coisas ruins já passaram. Você é uma nova criatura. Não é falar, cantar que vai te fazer diferente, é fazer. Muita gente não entende isso. Mateus, eu leio o último verso desta manhã, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, do verso 31, quem achou diga amém. Amém. Mateus 24, do verso 31, veja como é o fazer e não o falar, porque muita gente acredita que é só falar, é blá, 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 e na hora de agir não é. Aliás, capítulo 25, desculpem, verso 31. Capítulo 25, verso 31. Eis o resumo de todo o cristianismo. Todo o cristianismo. Verso 31 do capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Imporá uns à sua direita e os outros à sua esquerda. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e foste me ver, estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que o Senhor estava na prisão e a gente foi lhe ver? E respondeu-lhe o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeres essas coisas aos pequeninos, a mim me fizeram. Isso é cristianismo? O resto é blá blá blá. Chega de achar que as pessoas que falam o nome de Deus estão falando em nome de Deus. A Bíblia mostrou uma pessoa que fala em nome de Deus, e essa pessoa foi Jesus Cristo. O resto é pecador que nem eu. Aqui no livro de Hebreus capítulo 1 disse: havendo Deus outrora falado pelos profetas e pelas visões, hoje em dia fala por Jesus Cristo, e é através dele que nós conhecemos a Deus. Se Jesus esteve aqui na terra, andou do jeito que andou, fez as coisas que é para fazer, por que a gente tem que olhar para os homens e dizer o que é para fazer? Jesus já explicou o que é para fazer, pelo amor de Deus. Ali está o que é para fazer. Por que eu tenho que ir contra os ensinos de Cristo para andar somente nos ensinos de homens, nas vãs filosofias? Querido irmão, é preciso que a gente tenha uma consciência muito grande, que talvez os deuses que a gente está seguindo sejam Deus A, Deus B, esquerda, direita, aquele outro, e esquecemos que o Deus de verdade foi representado por Cristo Jesus, aquele que deu a vida pelos amigos, aquele que disse: não há maior amor do que este, de dar a vida pelos seus próprios amigos. É esse Cristo que eu quero apresentar para vocês. É aquele Deus desconhecido que ninguém tinha nome. Como Paulo disse, este Deus que não tem nome, este Deus desconhecido, é este Deus que a gente precisa conhecer. Porque é diferente dos deuses que a gente está acostumado a entender aqui na nossa mente. É o Deus da paz,
É o Deus que nos dá amor, carinho, perseverança. É o Deus que faz a gente ser carinhoso com os outros, que faz a gente perdoar. Porque hoje a prática está totalmente diferenciada daquilo que Jesus explicou. Se for olho por olho, dente por dente, irmão, do que vai ter de gente cega e gente banguela nesse mundo é muita. Porque o nosso coração já é de vingança, o nosso sentimento já é de maldade. E se falarem contra a gente, pronto, a gente quer matar. Mas esse não é o objetivo de Jesus. O objetivo de Cristo é: peguem minha cruz e sigam-me. É isso que Jesus falou: peguem a cruz e sigam-me. Não é um mundo fácil, não, é um mundo difícil. E quando a gente está do lado de uma multidão, eu sempre penso em Êxodo capítulo 23, quando Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, não seguirás a multidão para desfavorecer a minoria, não seguirás a multidão para desvirtuar o direito das pessoas, nem aos pobres, somente porque são pobres, mas andarás no caminho reto, que eu te mostrei, e tu prosperarás. E é isso que a igreja tem que fazer. Não é de A nem de B, é de Cristo. É de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Vamos cantar o hino mensageiro? Vamos ficar em pé? E esse hino tem que ser levado porque é através da mensagem, através da palavra de Deus, que a gente vai convencer o mundo do erro, do pecado e da maldade. E não é através de uma atitude insana, através de uma atitude de amor. É o Cristo do amor, é Jesus Cristo, aquele